Segundo tema do nosso primeiro painel, o papel do Bandes como agente indutor de desenvolvimento. Convidamos o painelista, presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira. Bom dia. Eita. Bom dia. Tudo bom, gente? Eu preparei também uma pequena cola aqui para não esquecer de ninguém. Tem muita gente importante aqui hoje. Algumas pessoas não podem deixar de ser lembradas aqui. Então, para não cometer esse desvio, né? Muito embora minha fala ficou muito facilitada hoje, porque falar depois do Carlão e do Tiago, não sobrou quase nada para mim, né? Então, eu tenho que estender nas saudações, que eu não costumo fazer. Eu queria saudar aqui o Ruberval, o presidente da Assice, o presidente da FACIAPES, Arthur Avelar. Eu queria saudar também o SEBRAE, na pessoa do presidente do nosso conselho, Carlão, o Pedro Rigo. E queria saudar também na equipe do SEBRAE, o Carlão, a doutora Giovana, minha amiga, que trabalhou comigo em Anchieta há muitos anos. Bom, a equipe de governo, na pessoa do secretário Tiago Hoffmann, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, sua equipe está aqui presente, a minha equipe do Bandes, e queria saudar todos na pessoa da Raíza, que está aqui representando os nossos gerentes, a nossa equipe de venda do Bandes. Tá joia? Obrigado pela presença, pela força e por todo o apoio que tem me dado para fazer com que a nossa gestão chegue até aqui com o sucesso que vou apresentar em alguns números para vocês. Queria agradecer, queria registrar também e saudar a doutora Juliana e Humberto do Instituto Mais Líderes. Obrigado pelo prestígio, pela presença que nos tem conferido. Bom, no mais eu gostaria de saudar todos vocês que estão aqui presentes. E aí, secretário Tiago e Ruberval, eu vou pedir licença para saudar na pessoa do Carlão e do Pedro Rigo. Não pela simpatia deles, mas porque estou atrás do meu jeton de conselheiro. Então, preciso agradá-lo. Bom, gente, eu sou o Munir, presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, há mais ou menos 5 meses, né? O Banco de Desenvolvimento do nosso Estado completa, muito em breve, 55 anos, se eu não me engano, no próximo ano. E são mais ou menos 30 mil clientes atendidos ao longo de nossa história, com uma carteira hoje aí de mais de 800 milhões de reais na praça. E exatamente por isso, pelo nosso trabalho dos últimos 5 meses, é que foi necessário eu também fazer algumas anotações. Porque quando eu assumi o Bandes, Tiago, a minha assessoria de comunicação fica brincando, falando que eu posso falar no estilo livre, de cabeça, das nossas ações. Cadê a Bárbara? Mas agora não dá mais, Bárbara, porque depois de 5 meses de muito trabalho, de muita cobrança do governador Renato Casagrande, para trabalhar na reconstrução da economia capixaba, não posso mais falar no estilo livre, Bárbara, sob pena de poder esquecer de algumas ações e atitudes importantes do banco. Quando eu assumi o Banco de Desenvolvimento, meu amigo Carlão, o governador Renato Casagrande me passou uma missão, que eu estou cumprindo aqui hoje com vocês. O Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo tem que sair da região metropolitana. Você tem uma missão de interiorizar o banco, de rodar o Estado do Espírito Santo apresentando os seus produtos. Você tem que ir atrás de outros empresários, fuja desse eixo. O Espírito Santo é muito mais que a nossa querida Grande Vitória. Nós precisamos expandir, e é por isso que estamos aqui hoje. E quando eu olho os números do banco, do nosso melhor produto hoje, que é o Fundo de Proteção ao Emprego, eu verifico que esse trabalho está sendo bem feito. Por quê? Porque a segunda cidade que mais acionou o Fundo de Proteção ao Emprego hoje é Colatina, fora da região metropolitana. E Cachoeiro hoje conta com apenas 4% do acionamento do fundo, muito baixo em relação às cidades pareadas com Cachoeiro. E aí eu não sei se isso se dá porque os empresários de Cachoeiro não precisam
do socorro econômico ou porque o Bandes tem que estar mais aqui. Na dúvida, eu estou aqui para garantir aos empresários de Cachoeiro que eu volto aqui mais 10 vezes para eventos como esse, para explicar para todas as associações comerciais daqui como funciona o nosso Fundo de Proteção ao Emprego. Que, aliás, o Tiago já mencionou aqui, e o Tiago quase me deixou sem fala, porque ele é o secretário do Bandes, então tudo que o Bandes faz, o Tiago também faz, o governador Renato Casagrande também. Nós somos só executores de uma política pública de desenvolvimento econômico. Nós temos o maior fundo de reconstrução econômica do país. Nós engolimos o estado mais poderoso da nação, o estado de São Paulo. E isso só é possível, Tiago, eu tenho comentado nas minhas falas, que as pessoas perguntam qual a vantagem de ter um estado nota A. A vantagem de ter um estado nota A, com as finanças em dia, capitaneada pelo governador Renato Casagrande na sua primeira gestão, é poder oferecer uma linha de crédito cobrando apenas um juros equivalente à taxa Selic, com 12 meses de carência, com 60 meses para pagar, emprestando para quem tem títulos protestados, sem certidões, à exceção da Seguridade Social. Por que isso é possível? Porque a presidência do Bandes é muito boa? Não. Porque esse fundo foi feito todo com recursos do Tesouro Estadual. É porque o governador Renato Casagrande é muito preocupado com cada um de vocês. É por isso que essas atitudes são possíveis. Mas as ações do Banco de Desenvolvimento não podem parar só em estancar a sangria, Roberval. Nós temos que andar para frente, temos que avançar, temos que mostrar por que somos o melhor estado da federação para investimento. E aí, Juliana, você fez uma pergunta sobre o Fundo Soberano. Nós acreditamos que nós temos um estado com a obrigação de ser fomentador da economia. E é por isso que somos o único estado subnacional da América Latina com um fundo nesse formato. Isso não existe em lugar nenhum aqui no nosso continente. E isso é importante ser destacado, porque é um produto único, é um produto moderno, é um produto que acredita que é possível gerar emprego e renda entregando essa atividade ao particular. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso Fundo Soberano. Bom, o Tiago explicou sobre a história do Fundo Soberano, né? É um acordo com a Petrobras, advindo de uma briga judicial por conta de royalties de petróleo. E o governador podia pegar esse dinheiro e fazer o que quiser. E fazer política barata, como a gente está acostumado a ver aí na rua. Mas não. Ele optou por fazer diferente. Ele optou por pegar o dinheiro do Fundo Soberano e guardar uma parte, para assegurar que se algum dia o Estado do Espírito Santo precise dessas finanças, ela vai estar lá. Ela não vai ter sido comprometida com política barata, eleitoreira. Isso demonstra o grau, o tamanho do estadista que está à frente de nosso Estado. Independentemente de você gostar de ideologia política, como o Tiago falou, quase todo mundo hoje é meio cientista político, alguns fatos não podem ser ignorados. Não pode ser ignorado o fato de que a linha de socorro às empresas do governo federal, o PRONAMP, cobra uma taxa de juros equivalente ao CDI mais 6. A nossa é apenas a taxa Selic. Ou seja, empresários capixabas têm uma condição de se socorrer na crise muito maior que todos os outros da federação. Isso é importante ser mencionado, porque, como eu disse, independentemente da sua opinião, os fatos não podem ser negados. E é fato que somos o único Estado subnacional com um fundo soberano, isso é fato, no nosso continente. É fato também que temos o maior fundo de reconstrução econômica do país. Isso não pode ser negado, em condições muito mais vantajosas que o fundo que o governo federal criou, que é muito bom a propósito, né? Mas o Espírito Santo tem Renato Casagrande, e isso pesa, meu amigo Pedro Rigo, pesa a favor dos empresários, tá certo? Bom, o que o Bandes faz com o Fundo Soberano? O Tiago mencionou um pouquinho aqui.
O Bandes pegou o recurso desse fundo soberano e ele tem uma obrigação de acreditar na economia capixaba. De que forma? Se eu acredito no negócio, existe forma melhor do que me tornar sócio daquele negócio? Não. O Espírito Santo acredita na reconstrução econômica capixaba. E, através do Fundo Soberano, ele pretende se tornar partícipe de empreendimentos capixabas. E eu vou deixar de forma bem genérica, porque hoje nós temos publicado, hoje em captação, o maior fundo de Venture Capital do Brasil, no valor de 250 milhões de reais. Um fundo de investimento em participação que vai ser gerido por uma empresa privada. Uma modalidade completamente impessoal. Acreditem, estamos entregando a um gestor privado, profissional, para eleger os melhores projetos, para receber o aporte do nosso querido Fundo de Investimento em Participação. Uma outra parte desse fundo, porque ele possui uma alimentação muito grande, ele vai ser usado mais ou menos para os mais velhos aí, vamos ver quem tem cabelo branco, como o Bandes tinha na década de 70, o Bandes operou alguns fundos poderosos, como o FUNRIS, por exemplo, mas foi acabando ao longo da nossa história. Foi acabando, aliás, o dinheiro de todos os bancos de desenvolvimento do país. Só 2 sobreviveram genuinamente estaduais, o nosso e o de Minas. Isso é importante destacar, porque nem todo empresário tem um banco de desenvolvimento, Carlão, para chamar de seu, para conversar com o presidente a hora que quiser, e você sabe disso, para debater conosco produtos para erguer a economia capixaba. Mas retornando o raciocínio ao nosso Fundo Soberano, uma outra parte vai ser usada para isso, para tirar empreendimentos estratégicos do papel. E aí, Juliana, você disse sobre o nosso gargalo de infraestrutura. O Fundo Soberano é uma forma do nosso Estado acreditar que a solução de muitos problemas está na injeção de recursos na iniciativa privada. E está lá, e eu vou chegar no outro ponto, sobre infraestrutura, que é o programa do Bandes de estruturação de concessões e PPPs para municípios do Estado do Espírito Santo. Bom, temos, então, o maior fundo de reconstrução econômica do país. Temos hoje um único fundo soberano, que pode marcar um processo de reindustrialização de nosso Estado. E vocês fizeram algumas perguntas sobre desenvolvimento do Sul, comparado com o Norte. É possível, por exemplo, que no Fundo Soberano seja destacado que uma fração dos investimentos venham para o sul do Estado. Isso está em debate com o secretário Tiago Hoffmann. Eu só não podia avisar, mas acabei avisando. Isso está em discussão, porque nós sabemos, eu, por exemplo, sou do sul do Estado, eu sou de Guarapari, eu frequento o Cachoeiro de Itapemirim há muitos anos, eu vivencio a realidade, vejo a diferença que é, né? Mas é uma forma de combater, é uma forma de dar um primeiro passo. O Banco de Desenvolvimento, também agora, criou um setor de estruturação de projetos, de concessões e PPPs. Só um minuto. Cachoeiro, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento está aqui de Cachoeiro? Ali. Cachoeiro, por exemplo, é um exemplo da dificuldade que é conseguir um projeto, a de iluminação pública, eu acho, na Caixa Econômica, está a longa data aí se arrastando, né, com alguma dificuldade. E eu também já fui procurador de município e tentei buscar com o BNDES, com Caixa Econômica, projetos estruturados de concessões e PPPs, e vi a tremenda dificuldade que é, porque são 2 bancos para atender a federação toda. O Espírito Santo é desse tamanhozinho. Mas nós temos um banco de desenvolvimento para chamar de nosso. Então, estamos criando uma estruturadora de projetos dentro do nosso Estado para atender aos prefeitos. Vamos publicar brevemente os editais para que os prefeitos possam adquirir os nossos produtos, os nossos produtos de concessões e PPPs estruturadas. E aí nós podemos resolver alguns gargalos de infraestrutura, fomentando a iniciativa privada. Porque acreditamos que assim é possível gerar emprego e renda.
Bom, o Estado do Espírito Santo, falando desse setor estruturado de concessões e PPPs, produziu uma muito interessante, que vai marcar a história de nosso Estado. O Estado do Espírito Santo pode ser também o primeiro Estado subnacional a trocar toda a sua matriz energética. Já elaboramos, estamos em fase de entrega à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, uma PPP de uma fábrica de energia solar para o Estado do Espírito Santo, para trocarmos a nossa matriz energética toda. Isso é algo inédito, isso é algo único, e é algo que o nosso governador faz, o nosso governador toma a frente desses produtos, e vocês têm que saber, porque, como eu disse, independentemente da nossa opinião política, alguns fatos não podem ser escondidos ou negados. É fato que isso vai se transformar em realidade. É fato, por exemplo, que quando o governo federal, Tiago, discutia marco regulatório do saneamento, falando da importância das PPPs e concessões, a CESAM já fazia, desde o primeiro governo do Renato Casagrande. Nós só não podíamos mudar a lei, porque não tínhamos condição de fazê-lo, mas já trabalhávamos com isso, muito antes do governo federal começar a pensar na importância de alteração do marco regulatório do saneamento básico. Falando em marco regulatório, eu posso falar um pouquinho sobre o gás, porque eu presidi a agência reguladora aqui do Estado. Quando o governo federal começou a falar em marco regulatório do gás, nós criamos a ES Gás para baratear o gás aqui no Estado, criamos a primeira regulamentação de todos os estados da nação, Roberval, adaptando ao novo mercado de gás do Estado do Espírito Santo. Oi? Bom, o Tiago me lembrou aqui que, em se tratando de ES Gás, é uma empresa, uma estatal, que nós vamos privatizar. Nós criamos a estatal de gás, por força de um acordo, de uma briga judicial que se estendia a longuíssima data, mas hoje ela já está preparada para ser privatizada, entregue à iniciativa privada. E o Estado tem condição de trabalhar como um grande ente regulador, assegurando um preço justo para vocês, que, aliás, hoje temos já a menor margem de distribuição do país. Nós perdemos para São Paulo porque vem gás boliviano. Mas aqui no Estado do Espírito Santo, entregamos condições competitivas. Entregamos aqui o melhor ambiente de negócios para o empreendedor. Já estão me chamando a atenção pelo tempo. Eu vou abrir minha listinha aqui, Bárbara, que não dá para falar mais no estilo livre. Vou ver se eu esqueci de alguma coisa importante. Vamos falar um pouquinho do sul do estado aqui, para ser bem breve, então. O Tiago comentou uma ação recente do Fundepar. O Fundepar é um banco operado pelo Bandes, que a Secretaria de Desenvolvimento tem assento, e que ele, há 3 semanas, encerrou o procedimento de votação de transferência de terrenos para o Porto Central, em contrapartida de emissão de debêntures. Então, isso passa a ser uma realidade. Passa a ser uma realidade o Porto Central, que transforma a economia da região sul do estado. Falaram do Fundesul. Nós não temos o Fundesul aqui, mas o município de Kennedy, nós estamos reativando o Fundesul Kennedy, que contempla condições excepcionais também para instalação de plantas industriais, que tende a beneficiar toda a região. Não é isso, Bárbara? Bom, gente, o trabalho do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo é de estar aqui com vocês, debatendo com cada um de vocês, debatendo as políticas públicas de nosso Estado, porque, como mencionei, somos um banco que temos a missão de alavancar a economia de nosso Estado, de participar hoje, recuperando o protagonismo, Pedro Rigo, do processo de reindustrialização do Estado do Espírito Santo. Temos a obrigação de, assim como o Bandes, na década de 70, marcou a história desse Estado, marcar novamente. E, para isso, nem sempre é preciso ter uma Sudene da vida. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para fechar. Um prefeito de um município aqui do Estado do Espírito Santo, que eu vou preservar o nome, nos procurou com toda a sua equipe e disse: Munir, eu quero preparar uma área para um polo gastronômico de cervejarias artesanais, restaurantes, vou doar essas áreas para os empresários construírem.
que eu quero criar aqui uma área, uma rota turística legal, o Bandes prepara algo especial para isso? É claro que prepara. É assim que surgiu a famosa Rota do Lagarto em Pedra Azul, quando o Bandes começou a financiar os grandes empreendimentos. Tudo começa com o primeiro passo. E assim, nós estamos lá, o Banco de Desenvolvimento está lá para servir a vocês. Se vocês não nos trouxerem trabalho, a nossa vida fica muito facilitada, né? E nós acabamos tendo um banco obsoleto, esquecido, né? É tão esquecido que hoje eu tomei café, cadê a minha amiga que me ajudou com a máquina do café que estava aí? Não está aí mais não? Que ela foi tirar uma foto comigo ali fora e falou, eu tomei café com o presidente do Bandes e nem sabia. Falei, pois é, temos que mudar essa realidade. O banco tem que estar à frente do desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo e vamos fazer isso na marra. O banco atendeu 30 mil clientes, não é isso, Bárbara? Nos últimos 55 anos. Nos últimos 5 meses, só o Fundo de Proteção ao Emprego atendeu quase 800 pessoas já. Quase 800. Então, para vocês terem noção da dimensão do trabalho, nos últimos 4 meses foram quase 4 anos de trabalho. Mas eu preciso do apoio de vocês, preciso de reuniões como essa, preciso que vocês acreditem na economia capixaba, assim como o Banco de Desenvolvimento de nosso Estado. Para fechar aqui, eu queria registrar os parabéns aos patrocinadores do evento, à organização, dizer que eventos como esse, nós estaremos sempre lá para atender vocês no que precisarem, porque a nossa função é exatamente essa, e é uma missão dada pelo governador Renato Casagrande. Alavanque a economia capixaba, socorra as empresas da crise, dentro daquilo que é possível um banco de desenvolvimento fazer. Gente, obrigado. Minha água qual?